É difícil falar, sabe? Porque a saudade é muito grande. A incerteza, a angústia, os dias se passam e a gente não tem uma resposta das autoridades. Uma mãe à procura do filho. A gente não sabe o que aconteceu, a gente não tem resposta. É muito difícil. Uma morte que o INSS sabia, mas a polícia não. Também eu quero saber. Meu irmão foi sepultado como indigente. Desde quando foi identificado o óbito? Com 2 dias depois que deu entrada lá, no DPT. Um inquérito de anos que ninguém sabe onde foi parar. Você sabe que esse inquérito, dessa data, desse ano, foi tudo feito no manual e vamos ver se encontra. Famílias que até hoje aguardam uma resposta. Cada brinquedo e memória de Davi permanecem guardados com todo o cuidado por Lilian. O menino, na época com 11 anos, desapareceu no povoado de Varzinha, zona rural de Itiúba, no norte da Bahia. Davi morava com os pais em Salvador, mas visitava a família no interior. Diversas buscas foram realizadas à procura do garoto. Fiquei 2 meses procurando ele na serra, achando que ele tinha realmente se perdido, que eu ia encontrar ele, vivo ou morto. Mas depois da investigação, a gente chegou à conclusão que ele não subiu a serra. A sandália dele foi plantada lá para induzir que ele tinha subido a serra. Para a polícia, ele foi pego por alguém. Esse alguém que a gente até hoje não sabe, porque não tinha ninguém estranho ali. Ninguém sabia que eu ia deixar meu filho lá, na casa de minha irmã. Só a família. Então, assim, é estranho. Um ano depois, Lilian segue sem respostas. Isso é o que dói, é a gente não saber se ele está vivo, se ele está morto, se ele foi sequestrado. Essas dúvidas que ficam na nossa mente 24 horas por dia. A investigação corre em segredo de justiça. Segundo o Ministério Público, a conclusão do inquérito foi prorrogada em fevereiro deste ano. O órgão aguarda o fim das apurações para adotar outras medidas. Com a falta de respostas, a mãe de Davi pretende federalizar o caso. Tem mais chance, né, de a gente ter uma resposta mais rápido, porque é 1 ano já. E a gente não tem uma resposta durante esse ano todo. Eu não vou deixar o caso do meu filho ser esquecido nunca. Eu não posso. Ele tá dentro de mim 24 horas por dia. Eu penso nele o dia todo. As coisinhas dele tá tudo guardada no mesmo lugar. Os brinquedinhos dele, tudo. Então, eu peço ajuda das autoridades que investigue, que não pare, que dê mais atenção, que dê mais, que empenhe mais, porque é uma criança que está perdida e a gente não sabe o que aconteceu. Assim como Lilian, Sivaldo e a mãe ainda guardam os remédios usados pelo irmão, também desaparecido em março do ano passado. Mas o desfecho surpreendente desta história você confere na nossa próxima reportagem. Foi 1 ano sem saber o que teria acontecido com Ciomário, irmão de Sivaldo, filho de Dona Maria. Eu sei que eu chorava muito. Chorei muito mesmo. Eu fiquei quase deprimida. A preocupação era ainda maior porque Ciomário fazia uso de remédios controlados. Estava orando ali, pedindo a Deus aí para voltar com vida. Ou minha mãe me deu uma luz para
me amostrar como é que para ele vir, como ele tem de me amostrar, eu vivo ou morto, que eu pedi a Deus, eu pedia muito a Deus. Eu pedia uma solução. Continuei andando em todos os hospitais, procurando, principalmente os daqui de Salvador. Nós fomos para a Candeia, fomos para a Feira de Santana e sem obter êxito. Enquanto a família seguia com as buscas, o corpo de Ciomário de Souza Santos já havia sido encontrado em Simões Filho e enterrado no cemitério Quinta dos Lázaros, em Salvador. Mas a família só foi informada da morte 1 ano depois. Não pela delegacia, mas pelo INSS. Porque tinham cessado o benefício dele por ele ter vindo a óbito. Foi que a gente veio descobrir depois de 1 ano. A baixa de desaparecido foi dada quando eu cheguei para comunicar o falecimento de meu irmão e procurando uma resposta. É justamente isso que eu quero, é uma resposta do Estado. Que o INSS ficou ciente, o DPT não. E os familiares piorou. Tanto é que meu irmão foi sepultado como indigente. E desde quando tem familiares, tem parentes. E procuramos ele o ano todo, o tempo todo. Não fui 1 nem 2 vezes no IML nem no DHPP. Eu quero uma resposta. O caso foi registrado aqui no DHPP em 10 de março de 2021. Segundo a polícia, a unidade não teria recebido a informação de que o corpo havia sido identificado. O departamento só soube do óbito este ano, quando foi informado pela família de Ciomário. Falei com os atendentes lá, com os investigadores lá do DPP. Eles pegaram e me disseram que essa alçada já não é mais com eles, pelo fato de não ter acontecido aqui em Salvador. E sim com a 22ª de Simões Filho e o hospital, que no caso eu tenho que pegar o laudo hospitalar e também procurar saber lá do laudo cadavérico, que eu quero uma resposta para a morte de meu irmão. Além de descobrir a causa da morte, Sivaldo tenta entender como o INSS foi informado antes da polícia, que estaria investigando o caso. O que deixa transparecer, o que deixa demonstrar que dinheiro vale mais do que uma vida humana. E meu irmão praticamente foi enterrado como um cachorro. O INSS ficou ciente e o DPP não. Se desde quando está tudo lá registrado no banco de dados. Só o que queremos mesmo é uma resposta do Estado. Principalmente a causa da morte. E também para ver se a gente consegue um trelaudo e a exumação do cadáver. Porque através dessa exumação, através desse trelaudo, a gente vai poder fazer um sepultamento digno. Ele vai deixar de ser indigente e vai ser sepultado como um cidadão, como ele merecia e como todos nós merecemos. Há mais de 20 anos, Orlando guarda cada detalhe do inquérito da morte do filho de apenas 1 ano e 3 meses. Mas na delegacia, um mistério que você descobre na nossa próxima reportagem. Quando eu peguei meu filho, ele estava com um sangramento na região da cabeça, né? Mas como a janela ela abre para dentro, eu pensei que tinha batido a cabeça ali. Foi nessa casa em Barra de Jacuípe, distrito de Camaçari, que tudo aconteceu em 12 de setembro de 1998. A primeira ação de Orlando, ao ver o filho machucado, foi buscar ajuda médica. E no momento que tirou a tomografia da cabeça, que viram o projeto dentro da cabeça do meu filho. Orlando chegou a ser tratado como suspeito pela polícia. Eles mesmos fizeram o relatório deles e queria que eu assinasse.
Eu, no momento, dizia que não ia assinar, que não foi aquilo que aconteceu. Inclusive, até eu disse a eles que um momento da minha angústia e aflição em saber ainda que mundo eu estava naquele momento, porque eu não sentia nem meus pés. Eu não sentia nem meus pés no chão no momento. E uns policiais ser humanos tratar, em vez de investigar. Em menos de 24 horas, Orlando foi liberado das acusações, mas recebeu a pior notícia. Luiz Jader, de apenas 1 ano e 3 meses, morreu, vítima de bala perdida. Quase 1 ano depois da morte de Luiz Jader, a perícia fez a reconstituição do crime. A conclusão foi de que o projétil teria percorrido uma distância de 110 a 125 metros, partindo de uma área onde estaria sendo praticado tiro ao alvo. Na época, não haviam essas casas ao redor, nem aquele muro em frente à casa da família. Pelo laudo médico e pela conclusão pericial, que a bala veio como se fosse uma bala fraca, que o perito até falou, se fosse na cabeça do meu pai, na cabeça da minha esposa, na minha cabeça, era como se fosse uma pedrada. Mas no crânio de uma criança de 1 ano e 3 meses, ela entrou. E se fosse até um tiro de perto de uma criança de 3 meses, a bala entrava e saía. Então, pelo laudo pericial, que ela veio, foi alguém praticando tiro ao alvo nessa data, nesse dia, nesse momento que atingiu a cabeça do meu filho. O suspeito nunca foi encontrado, mas há 20 anos, Orlando tenta responsabilizar o condomínio pelo crime ocorrido no local. O pai do menino mantém guardado cada detalhe do processo, mas na delegacia que investiga o caso, o inquérito sumiu. Na época, eu não senti falta de interesse da delegacia de Vilas de Abrantes. Eu não senti falta de interesse, mas também era uma delegacia muito sucateada. Era na base ainda na mão, manuscrito, ou então datilografar. E eu via a máquina de datilografia lá quebrada. Então os policiais faziam a ocorrência na mão, no livro. Então nessa mudança, que agora estão em delegacia nova, eu acho que nessa mudança de delegacia levar documento, e na hora que eles foram digitalizar, eu acho que não acharam para ser digitalizado. Agora, saber a folha, o livro, onde está esse inquérito. A defesa de Orlando indica problemas no andamento do caso, com o sumiço do processo. Quando se ocorre a perda de um objeto como esse, que é tão importante para uma investigação criminal, isso tem que ser apurado dentro da Polícia Civil em si, que é quem é responsável por cuidar dessas situações. Mas a Polícia Civil garante que o inquérito foi finalizado e encaminhado à Justiça. Apesar disso, não há explicações para o sumiço das informações na delegacia. Já o Tribunal de Justiça explica que o processo é restrito às partes e aos procuradores. Eu tenho uma lembrança muito forte do meu filho, no momento que a gente se encontrava, brincava e vinha para aqui, ia para o encontro do rio com o mar. E tenho uma lembrança mais ainda no papel, tudo, o laudo pericial, o atestado de óbito dele, tudo o que foi documentado eu tenho, mas não sei por que esse inquérito sumiu. Orlando, Lilian, Sivaldo. Por que tantas famílias aguardam tanto tempo por respostas? É isso que nós vamos tentar desvendar na próxima reportagem. O que aconteceu com Davi? Como o INSS ficou sabendo da morte de Ciomário antes da polícia? Onde foi parar o inquérito da morte de Luiz Jader? Durante a nossa série de reportagens, conhecemos 3 histórias com uma pergunta em comum. Para o presidente do Sindicato dos Policiais Civis,
A resposta pode estar dentro das delegacias. Nas delegacias da Bahia, nós deveríamos ter 11 mil policiais civis e temos apenas 5.500. A realidade dessa delegacia do Bonfim é que aqui tem 2 investigadores para atender um universo de mais 100 mil habitantes. Essa delegacia aqui, ela vai da Avenida Contorno Solar da União até a suburbana, nas proximidades do Motel Oásis. Então a gente tem comunidades aqui como a Ribeira, Massaranduba, Bonfim. E as pessoas que aqui procuram, a gente tem a certeza que vão registrar a ocorrência, mas infelizmente que seus crimes não serão apurados. Que irá permanecer nessa comunidade, nessa região atendida pela 3ª Delegacia do Bonfim, a impunidade, porque o número de servidores é insuficiente. Ainda segundo o sindicato, apenas em 2021, a 3ª delegacia, que fica aqui no Bonfim, registrou quase 15 mil ocorrências. Destas, só 278 tiveram inquéritos instaurados e 190 foram remetidos à Justiça. Essa realidade seria comum às delegacias em todo o estado. Essa hoje nossa falta de efetivo, a delegacia também ela necessita de uma reforma e de valorização salarial, produz no policial uma baixa estima e, infelizmente, a falta de produtividade, porque ele não tem as condições ideais, não tem o efetivo e nem a valorização para a gente combater a criminalidade aqui na Delegacia do Bonfim e na Bahia. Por isso que a Bahia hoje é tricampeão de homicídio, é o estado que mais mata no Brasil. Para o coordenador da Rede de Observatório de Segurança da Bahia, falta interesse para a resolução dos casos. Com certeza existe uma falta de interesse e a própria falta de estrutura, como por exemplo o sucateamento do Instituto Médico Legal, que é fundamental para dar seguimento a esses inquéritos, também está relacionado com um projeto de segurança pública que não tem a vida da maioria da população como prioridade. A gente precisa retomar também a condição sempre de humanidade das pessoas e não deixar que elas virem números, estatísticas e sejam esquecidas pelo poder público.